Olá, alunos! Prontos para desvendar mais um filho dos invertebrados? Se quiser pegar o livro, página 53, hoje nós vamos desvendar os moluscos. Animais de corpo mole, geralmente envoltos por uma concha. A concha é presente em ostra, marisco, caracol e caramujo. Em alguns casos, ela pode ser interna, é o caso da lula, ou ausente, no caso do polvo. As conchas são importantes para proteger o corpo mole do molusco e evitar a perda de água. Existem em ambientes aquáticos marinhos, em água doce e terrestre úmido. Esse filo é o segundo maior de número de espécies, 50.000. Eles perdem apenas para os artrópodes. Vamos ver algumas imagens de molusco. Características. Esses animais apresentam o corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Massa visceral é a parte do molusco que inclui os órgãos internos, da digestão, da circulação, da reprodução e da respiração. Na cabeça ficam os órgãos dos sentidos. O pé é responsável pelos movimentos. E alguns desses animais, eles trocam o pé pelos tentáculos, que é o caso do polvo. A respiração. Por serem encontrados em grande variedade, eles também apresentam diferentes tipos de respiração. Tem respiração branquial, que é aquela realizada pelos molúsculos que vivem na água, do polvo, da lula e da ostra. A respiração pulmonar, que está presente em molúsculos que vivem em ambientes terrestres, como os caracóis. E tem a respiração cutânea ainda, que ocorre com as lesmas, que também vivem em ambiente terrestre. Alimentação e o sistema digestório. Os molúsculos, eles possuem um sistema digestivo completo. Vai da boca até o ânus. O alimento é conduzido pelo tubo digestivo, onde ele sofre todas as ações das enzimas. Os nutrientes são absorvidos e depois são distribuídos pelo corpo através do sangue. Tanto os cefalópodes e os gastrópodes, eles apresentam a rádula. Rádula é uma língua que contém dentes bem afiados. Eles são usados para raspar os alimentos. O sistema circulatório. O sistema circulatório distribui os nutrientes do sistema digestivo e distribui o oxigênio do sistema respiratório. O sistema excretor, ele limpa, ele retira os resíduos metabólicos e os elimina. O sistema circulatório é aberto e o coração, ele situa dorsalmente na massa visceral. As contrações do coração enviam para o corpo o sangue que flui para os vasos e depois por lacuna situada entre os tecidos. As lacunas são espaços, tá, gente? Ou seja, o sangue circula pelo corpo inteiro. A reprodução. Os molúsculos apresentam a reprodução sexuada com fecundação interna ou externa. A maioria dos molúsculos apresentam sexos separados, com exceção dos bivalves, que são hermafroditas. Os dois sexos num só ser. Na fecundação externa, os machos liberam os espermatozoides, as fêmeas liberam os óvulos diretamente na água, onde os dois gametas se encontram. No caso da fecundação interna, os espermatozoides são liberados dentro do corpo da fêmea. Por apresentarem grande diversidade de formas e tamanhos, ele distribui-se em 4 classes principais: gastrópodes, bivalves, cefalópodes e poliplacóforas. Vamos começar com os gastrópodes. São exemplos: caracol, lesma, caramujo. São animais invertebrados terrestres. São os molúsculos que possuem concha espiral constituída por uma única peça. Nesse caso, é o caso do caracol e o caramujo. Eles
Eles apresentam o maior grupo do molusco. Sua massa visceral fica no interior da concha, constituindo uma única peça. Usam os pés para locomoção. Bivalves são molúsculos de ambiente marinhos. Eles são formados por duas conchas articuladas e unidas por um ligamento. Entre essas conchas fica o corpo do animal, constituído pelo pé e pela massa visceral. O pé é pequeno ou ausente. As ostras, ela é responsável por produzir as pérolas, que são muito apreciadas por nós humanos. O mexilhão também, ele tem um valor bacana, um valor econômico na gastronomia. Eles falam que é a gastronomia de alto padrão. Cefalópodes são animais aquáticos, apresentam ou não a concha. Por exemplo, no caso da concha interna está a lula. E o polvo, ele não apresenta essa concha, tá, gente? São molúsculos mais complexos, dotados de sistema nervoso bastante desenvolvido e de olhos semelhantes ao dos vertebrados. Da cabeça partem os tentáculos. O número de tentáculos do polvo são 8. Das lulas são 10 tentáculos. Esses tentáculos, eles servem para capturar uma presa ou prender o animal a um substrato, como uma rocha. O polvo possui, ligada ao intestino, uma glândula de tinta. Quando o animal é atacado, essa glândula, ela expele uma tinta confundindo o predador e assim facilitando a fuga do polvo. Vamos dar uma olhada para esses animais. Aqui temos a lula. Os tentáculos. Vamos falar agora dos poliplacóforas. São exclusivamente marinhos. Eles vivem nas zonas entre marés. Aquela região que fica exposta na maré baixa e coberta na maré alta. A respiração é branquial. O principal representante é os quitons. Se alimentam de algas e de outros marinhos que se grudam nas rochas. Eles também se alimentam através da rádula, aquela linguinha com dente. Ela vai ficar raspando a concha, tá? A rocha. O corpo é oval, achatado com o pé ventral. Essa concha, ela é formada por 8 placas calcárias sobrepostas, como se fosse uma telha para proteção. Gente, ficamos aqui. Vocês agora vão assistir um vídeo que vai mostrar mais algumas imagens e algumas informações sobre os molúsculos, muito bom. Em seguida, vocês devem ler a página 53 a 60 e realizar uma atividade que está na página 60. Um ótimo trabalho e até a próxima aula.